Imagine uma fé que não se curva, mesmo diante do perigo. A Igreja Católica, ao longo de séculos, enfrentou inúmeras perseguições, mas as enfrentadas sob regimes comunistas foram especialmente duras. Em países onde o comunismo tomou o poder, a fé foi colocada à prova de maneira feroz. E é essa batalha, entre a busca por liberdade espiritual e a opressão totalitária, que revela o quanto a devoção católica pode ser resiliente e inquebrantável. Muitos talvez desconheçam a profundidade dessa luta, mas vale a pena mergulhar nessas histórias de coragem. Os regimes comunistas não viam com bons olhos uma fé que oferecia esperança além do Estado. Afinal, a ideia de uma força superior à dos governantes mexia com o controle que esses regimes desejavam impor. E o conflito foi inevitável. Cada aparição de Maria, cada símbolo da intercessão de Nossa Senhora das Graças, transformava-se em atos de resistência. Essas manifestações de devoção católica tornavam-se faróis de esperança em meio a mares tempestuosos de perseguição. O curioso é como, em meio a tanta opressão, as sementes de fé continuavam a crescer. Lá estava a Igreja, sob constante ameaça, mas firme em sua missão de levar a luz da medalha milagrosa e outras devoções ao povo. Sacerdotes foram presos, igrejas fechadas, mas a fé continuava viva nos corações dos fiéis. Como um incêndio que não se pode conter, o amor a Deus e à Virgem Maria seguia adiante. O desafio que a Igreja Católica enfrentava não era só físico, mas ideológico. E a força de seus fiéis, que não abaixavam a cabeça, dava sinais claros de que, mesmo em tempos sombrios, a luz nunca deixaria de brilhar. Os testemunhos dessa resistência são muitos. De padres que celebravam missas secretas a fiéis que escondiam medalhas de Nossa Senhora em suas roupas, cada ato, por menor que fosse, tinha um significado de desafio e esperança. Percebe-se, então, que a luta contra o comunismo é mais do que uma batalha política, é uma batalha pela alma, pela liberdade de crer e pela coragem de não se calar. Vamos entender, agora, como esse conflito ideológico se intensificou. O comunismo, ao surgir como um sistema político e econômico, trouxe consigo um forte desejo de controle. E controlar significava sufocar qualquer ideia que pudesse representar uma ameaça à doutrina marxista. A fé católica, com sua devoção a Nossa Senhora e a constante prática da intercessão de Maria, era vista como um obstáculo. Uma fé que transcende o Estado? Isso era algo inaceitável para regimes que queriam ser a única voz a guiar o povo. A religião sempre ofereceu uma visão que ia além do imediato, do material. Enquanto o comunismo pregava a utopia de uma sociedade sem classes, a Igreja falava de uma vida além desta, uma esperança que não estava amarrada às mãos humanas. Essa diferença, essa oposição ideológica, colocou a Igreja no centro das perseguições. A fé não se encaixava na lógica comunista, e a devoção católica parecia ser uma afronta direta ao projeto revolucionário. E foi nesse ambiente de conflito que surgiram ações para tentar calar a Igreja. Movimentos para banir símbolos religiosos, desacreditar figuras como a Nossa Senhora, e impedir a prática de rituais católicos, eram comuns. As promessas de Nossa Senhora, que falavam de paz, conversão e amor, eram interpretadas como afrontas aos ideais revolucionários. Muitos fiéis foram perseguidos por carregar uma medalha milagrosa, que simbolizava não só sua fé, mas também sua resistência ao ateísmo de Estado. Mas por que essa perseguição tão intensa? Porque o comunismo enxergava na fé católica uma concorrência direta à sua ideologia. Onde havia esperança e devoção, a doutrina comunista via ameaça e resistência. Essa tensão seria ainda mais visível nos eventos que se seguiriam após a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa marcou um ponto de virada na relação entre Estado e Igreja. O novo regime comunista, sob o comando de Lenin e depois Stalin, via a religião como um inimigo a ser derrotado. E não pouparam esforços para isso. A repressão aos sacerdotes católicos foi implacável. Muitos foram presos, outros exilados e, em casos extremos, executados. Os templos sagrados foram destruídos ou transformados em locais de propaganda comunista. A Igreja Católica na União Soviética passou a operar na clandestinidade. A medalha milagrosa, que antes era abertamente usada como sinal de devoção, passou a ser um símbolo secreto, escondido por medo da repressão. No entanto, a fé católica não desapareceu, pelo contrário,
cresceu em resiliência. A devoção a Nossa Senhora das Graças tornou-se uma forma silenciosa de resistência, um lembrete constante de que, mesmo sob o jugo comunista, a fé permanecia viva. O interessante é que, mesmo com toda a opressão, líderes religiosos católicos continuavam a inspirar seus fiéis a manterem a esperança. Em missas secretas, escondidos em porões ou florestas, os católicos se reuniam para celebrar sua fé e encontrar força uns nos outros. Cada aparição de Maria que era contada e recontada nas famílias católicas servia como combustível para resistir à pressão de um regime que tentava apagar a fé de seu povo. Essa coragem dos fiéis na União Soviética não passou despercebida. Ela foi a semente que inspiraria outros movimentos de resistência ao longo da Europa Oriental. A chama da fé católica, mantida viva mesmo sob forte perseguição, se espalharia como um farol de esperança para outras nações que estavam prestes a enfrentar seus próprios períodos de escuridão comunista. Se na União Soviética o comunismo já havia mostrado suas garras contra a Igreja Católica, na China a situação foi igualmente desafiadora. Após a Revolução de 1949, liderada por Mao Tse-tung, o país fechou suas portas à influência externa, e isso incluía o Vaticano. A Igreja Católica na China foi colocada em uma encruzilhada. O governo comunista criou a Igreja Patriótica Chinesa, tentando romper qualquer ligação com Roma e controlar diretamente a prática da fé. Os fiéis católicos se viram divididos: seguir a Igreja controlada pelo Estado ou permanecer leais ao Papa e ao Vaticano. Para muitos, a escolha foi clara, mas perigosa. A lealdade à fé católica tradicional significava perseguição. Padres foram presos, famílias católicas foram espionadas e a devoção a Nossa Senhora das Graças se tornou um ato de rebeldia. A medalha milagrosa, tão amada por muitos, passou a ser usada em segredo, longe dos olhos atentos do Partido Comunista. Apesar dessa repressão, o amor dos fiéis chineses por Maria e a intercessão de Nossa Senhora se mantiveram inabaláveis. Pequenos grupos de oração se reuniam em segredo, transmitindo as histórias de aparições de Maria de geração em geração. E, mesmo com a tentativa de silenciar a fé, a devoção católica continuou a crescer. A fé se mostrou mais forte do que qualquer controle estatal, e a coragem desses fiéis é um testemunho vivo de que a verdade de Cristo não pode ser apagada por nenhum regime. A Igreja na China permanece até hoje em uma posição delicada, mas firme. A resistência e a devoção continuam, e a fé católica mostra que, mesmo sob a mais intensa opressão, a chama da esperança jamais se apaga. Agora, se voltarmos os olhos para a Europa Oriental, veremos como a cortina de ferro trouxe consigo mais desafios para a fé. Nos países da Europa Oriental, como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, a repressão à fé católica durante o domínio comunista foi brutal. Sob o controle da cortina de ferro, a prática da religião foi sufocada, mas não extinta. Lá, o controle estatal tentava ditar a maneira como as pessoas deveriam pensar e agir. Igrejas eram vigiadas, sacerdotes eram considerados inimigos do Estado e muitos fiéis católicos viviam sob constante pressão. No entanto, a devoção a Nossa Senhora das Graças, símbolo de esperança e resistência, manteve-se como um grito de liberdade. A Igreja Católica resistiu à repressão de várias formas. Muitos sacerdotes foram presos, torturados e até mortos por continuarem pregando a fé. Mas a chama da devoção não se apagava. Em meio à repressão, fiéis se reuniam em casas para rezar o terço, muitas vezes escondendo suas medalhas e símbolos religiosos. Cada ato de fé era um ato de resistência ao controle totalitário. E foi essa resistência silenciosa, mas poderosa, que manteve viva a intercessão de Maria em meio à escuridão. O caso da Polônia é emblemático. A devoção católica era tão forte que se tornou um símbolo de resistência contra o comunismo. Mesmo com a pressão estatal para suprimir a fé, as igrejas polonesas continuaram lotadas, e os fiéis encontraram na devoção a Maria uma fonte inesgotável de coragem. A medalha milagrosa tornou-se um símbolo de esperança e proteção, e a fé católica mostrou que, por mais que tentassem calá-la, ela sempre encontrava uma maneira de se manifestar. Esses fiéis e mártires da Europa Oriental são lembrados como verdadeiros heróis. Eles mantiveram viva a tradição católica em tempos de grande perseguição e provaram que a fé não pode ser sufocada por sistemas autoritários. E foi nessa atmosfera de resistência que a figura de São João Paulo II emergiu como um farol de esperança.
São João Paulo II, o Papa polonês, tornou-se uma figura central na resistência ao comunismo. Ele não era apenas o líder espiritual da Igreja Católica, mas também uma inspiração para aqueles que viviam sob regimes comunistas. Sua eleição ao papado em 1978 foi um verdadeiro divisor de águas. Sua mensagem de esperança, liberdade e fé ressoou em toda a Europa Oriental e inspirou movimentos de resistência que culminaram na queda do comunismo. Com suas visitas à Polônia e seu forte posicionamento contra a opressão comunista, João Paulo II deu voz àqueles que não podiam falar. Ele sempre destacava a importância da intercessão de Maria e sua devoção à Nossa Senhora das Graças, fortalecendo a fé dos fiéis. Muitos acreditam que foi essa devoção e a mensagem de paz e amor que ele propagou que deram a força necessária para enfrentar a tirania dos regimes comunistas. Seus discursos públicos e sua presença física em países comunistas eram atos de desafio. João Paulo II levou a medalha milagrosa a corações que haviam perdido a esperança, renovando a fé de milhões. Quando ele falava sobre a importância da liberdade e dignidade humana, falava diretamente aos corações daqueles que viviam sob a opressão. Ele nunca usou palavras de ódio, mas sim de amor, fé e coragem. E foi essa abordagem que ajudou a derrubar os muros ideológicos do comunismo. João Paulo II não foi apenas um papa para os católicos, ele foi um símbolo de resistência e resiliência para todos aqueles que buscavam liberdade. Sua influência foi decisiva na queda do comunismo na Europa Oriental. Agora, mudando um pouco de cenário, vamos ver como a história se desenrolou em Cuba. A Revolução Cubana de 1959 trouxe consigo um novo capítulo de perseguição à Igreja Católica. Sob o comando de Fidel Castro, o país passou por mudanças radicais que impactaram diretamente a prática religiosa. Igrejas foram fechadas, propriedades confiscadas, e muitos padres e religiosos foram forçados ao exílio. A fé católica, que sempre esteve presente na cultura cubana, foi colocada à prova. Durante décadas, a Igreja Católica em Cuba viveu sob vigilância e repressão. A intercessão de Maria e a devoção a Nossa Senhora das Graças eram praticadas de forma discreta, longe dos olhos do governo. Apesar disso, a fé permaneceu viva. Católicos encontravam formas criativas de manter suas tradições e fortalecer suas comunidades. Era como se cada oração, cada terço rezado, fosse uma pequena fagulha que mantinha acesa a chama da esperança. Com o passar dos anos, houve tentativas de reconciliação entre a Igreja e o governo cubano. Visitas papais, como as de João Paulo II e Bento XVI, trouxeram uma nova luz de esperança e abertura ao diálogo. A Igreja passou a ter mais espaço para exercer seu papel pastoral, e a devoção a Maria e a prática da fé católica puderam florescer mais uma vez. O cenário de repressão, aos poucos, deu lugar a uma tentativa de coexistência pacífica. Ainda que as marcas do passado sejam visíveis, a fé católica em Cuba mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança encontra um caminho para ressurgir. E, inspirados por essa história de resistência, muitas figuras de coragem e santidade surgiram nos regimes comunistas, servindo como exemplo para todos nós. São inúmeras as histórias de santos, mártires e fiéis que permaneceram firmes na fé, mesmo sob a pressão implacável de regimes comunistas. Um exemplo marcante é o do cardeal Mindszenty, da Hungria, que se recusou a se curvar ao controle do Estado sobre a Igreja. Perseguido, preso e torturado, ele nunca renunciou à sua fé ou à devoção à Nossa Senhora das Graças. Sua história ecoa como uma prova viva de que a fé verdadeira não pode ser silenciada. Outras figuras de resistência surgiram em diferentes países comunistas. O bispo polonês Jerzy Popieluszko, por exemplo, foi um símbolo de coragem ao se posicionar contra a opressão comunista. Ele inspirava seus fiéis a manterem viva a intercessão de Maria e a não cederem ao medo. Mesmo sabendo dos riscos, ele continuou a pregar o Evangelho e a lutar por justiça, até ser brutalmente assassinado. Seu testemunho de fé é um lembrete do preço que muitos pagaram para manter viva a devoção católica. Em meio a tanta perseguição, o que se destaca é a coragem silenciosa de milhares de fiéis anônimos que, de forma simples e discreta, mantiveram viva a chama da fé. Mulheres que rezavam o terço em segredo, homens que escondiam medalhas de Nossa Senhora nas lapelas, jovens que organizavam encontros clandestinos para celebrar a Eucaristia. Cada ato de devoção, por menor que fosse,
era uma manifestação poderosa de resistência e fé. Essas histórias de santidade e coragem continuam a inspirar católicos ao redor do mundo. A fé que eles demonstraram sob o comunismo é um convite para que, hoje, continuemos firmes em nossa própria devoção, lembrando sempre das promessas de Nossa Senhora e da força que a fé pode nos dar. Mas o que podemos aprender dessas experiências para a Igreja atual? A perseguição comunista deixou marcas profundas na Igreja Católica, e suas lições continuam presentes até hoje. A experiência de viver sob regimes autoritários ensinou à Igreja a importância de ser uma voz de esperança e resistência, mesmo em situações de adversidade. Essa história moldou a postura da Igreja frente a regimes que tentam silenciar a fé e a liberdade. A prática do terço e a intercessão de Maria são símbolos de uma fé que não se deixa calar. O testemunho daqueles que sofreram sob o comunismo também oferece um exemplo de como viver a fé em situações desafiadoras. Eles nos mostram que a devoção católica não é apenas uma prática religiosa, mas uma escolha corajosa de amor e fidelidade a Deus. A medalha milagrosa, tão carregada de simbolismo e significado, nos lembra da proteção e da promessa de Nossa Senhora de que, independentemente das circunstâncias, a graça de Deus estará presente em nossas vidas. Hoje, a Igreja Católica continua a ser uma voz ativa contra qualquer tipo de opressão ou injustiça. Inspirada pelos exemplos do passado, ela defende a dignidade humana, a liberdade religiosa e a importância de manter viva a chama da esperança. A fé que foi mantida firme sob o comunismo agora serve como um farol para outros que, em diferentes partes do mundo, enfrentam suas próprias lutas e desafios. Olhando para essa história de resistência e coragem, somos chamados a renovar nossa fé e nossa devoção. Que possamos sempre lembrar que a Igreja Católica é uma igreja viva, resistente, e que, mesmo diante das piores adversidades, ela continuará a caminhar sob a luz da esperança. E essa jornada de fé e resistência é algo que precisamos compartilhar e viver juntos. E assim, ao olharmos para essa rica e desafiadora história de perseguição e resiliência, vemos que a Igreja Católica, por meio da intercessão de Maria, sempre encontrou forças para se manter de pé. O comunismo tentou, mas não conseguiu apagar a luz da fé. Cada ato de resistência, cada oração feita em segredo, cada símbolo da medalha milagrosa escondido sob as roupas, foi uma vitória silenciosa da fé sobre a opressão. A força da Igreja Católica não está em sua grandiosidade física, mas na fé de seus fiéis, que se mantém firme mesmo sob as piores condições. A história das perseguições comunistas é, na verdade, uma história de esperança, de pessoas que, mesmo ameaçadas, jamais abandonaram sua devoção e amor por Deus. Essa força, essa coragem, é um convite para que, hoje, possamos nos unir em oração e devoção, mantendo sempre viva a chama da fé. Por isso, fica o convite, que possamos compartilhar essas histórias, inspirar mais corações e manter viva a memória de todos aqueles que lutaram para que a fé católica continuasse a brilhar. Acompanhe este canal, curta este vídeo, e compartilhe essa mensagem de esperança e resistência. Afinal, a Igreja Católica é uma igreja de fé viva, uma fé que nunca se cala.